bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves, turmas do 7º ano. Estamos aqui reunidos, graças a Deus, em mais uma semana, mais uma aula de geografia. O tema da aula de hoje, pessoal, formação da população brasileira e uma abordagem também sobre os indicadores socioeconômicos, né? Então, pessoal, na página 43 da nossa apostila, nós temos um texto, né, que faz um relato até bem completo, né, uma abordagem bem simples, mas bem completa, né, de como se formou o povo brasileiro. Todas as vezes que nós falamos em povo brasileiro, pessoal, nós podemos transferir a formação de um povo para o conceito de nação. É muito comum associar nação a país, a território. Só que a nação, pessoal, ela vai um pouco além desse conceito de território. Na verdade, o que a gente entende por nação, né, é um povo organizado em sociedade. Né? Todas as vezes, a nação brasileira. Nação brasileira não é o território, o espaço físico brasileiro. Né? É todo um povo organizado em sociedade. Né? Nação, então, seria a população, o povo brasileiro, né, com a sua organização social, com os seus laços culturais, né, com os seus costumes e com a sua identidade com o país, né, com o que nós chamamos de Brasil. Beleza, pessoal? Então, essa é uma observação importante e interessante. Tá? Então, quando a gente fala em nação, a gente envolve toda uma formação da cultura, toda uma identidade, um vínculo do local onde essas pessoas vivem. Então, nação brasileira é o povo brasileiro com a sua cultura extremamente diversificada, né, com seus diferentes vínculos com o território, formando aí um país caracterizado pela forte miscigenação. Então, aqui na apostila, na página 43, nós temos aqui a palavra miscigenar. Né? O que é miscigenar? Alguém poderia me responder? Alguém sabe o que significa miscigenação? Ana Clara, Ana Vitória, alguém com o microfone aberto, tá? Fazendo bastante barulho. Ana Clara já desligou. Camila, do 7º B, agora desligou. Obrigado. Pessoal, alguém sabe o que significa miscigenação? Yarley colocou que a nação é composta de pessoas que partilham características culturais ou relações comuns. Isso aí. Alguém sabe o que é miscigenar? Professor, miscigenação. Pode falar. Tá me ouvindo, falar. professor? Tô, pode falar. Professor, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Então, miscigenação está destacado e está no final da página. Miscigenar relativo à miscigenação, ou seja, mistura ou mescla de diferentes povos. Exatamente. Obrigado. Miscigenação é a mistura. Oi, pode falar. Eu até queria falar uma coisa, né, que miscigenação, a gente vai até falar do povo, o povo japonês. São Paulo tem essa cultura, ele mistura japonês, tem avenidas só de japonês, então tem essa miscigenação. Exatamente. Pessoal, página 43 da apostila, tá? Obrigado, Yarley. É isso aí, meu camarada. O Gabriel também colocou mistura ou mescla de diferentes povos. E é uma característica, pessoal, da nação brasileira, né? Isto é, do povo brasileiro, né? E a sua organização social. Uma grande miscigenação, né, do nosso povo. Isso se inicia desde a chegada do colonizador lá no século XVI. Tá bom, pessoal? Desde a chegada dos portugueses lá no século XVI, nós já tivemos um contato entre portugueses indígenas, né? Nem sempre pacífico, mas nós acabamos tendo uma miscigenação entre os indígenas e portugueses. Depois, com a chegada, né, dos africanos, infelizmente, sobre a condição de escravos, mas culturalmente eles contribuíram muito também para a miscigenação, e depois os europeus, os imigrantes europeus que vieram para o Brasil a partir do século XIX, tá? A imigração de outros povos europeus. Então, pessoal, quando a gente fala no povo brasileiro, nessa miscigenação,
nós temos 3 grandes matrizes étnicas. Tá? Os indígenas, a matriz indígena, a matriz portuguesa, né, e europeia, portugueses, alemães, né, italianos, e a matriz africana. Os japoneses e tal, foi um pouco menos. Tá? Quando a gente fala das 3 principais matrizes étnicas, né, indígenas, africanos e europeus. Aí os europeus envolvem tanto os portugueses que chegaram lá no século XVI, né, quanto os demais povos que imigraram a partir do século XIX. Aí aqui na página 43, pessoal, para caracterizar, né, essa miscigenação do povo brasileiro, a apostila cita, né, na região norte, por exemplo, o Festival de Parintins, né, que é uma festa aí do chamado Bumba Meu Boi, né, que acontece às margens do Rio Amazonas. Na região nordeste, nós temos a capoeira, o frevo, né, de uma forte influência africana, né, o Festival de Parintins, influência indígena. Na região centro-oeste, né, nós temos as chamadas cavalhadas, né, influência dos portugueses. O carnaval também é uma influência dos portugueses. Na região sul, nós temos festas folclóricas, principalmente relacionadas aí a italianos, né, e alemães que vieram para o Brasil. Então, são várias as manifestações culturais no nosso território que demonstram, né, o quão miscigenado é o povo brasileiro, beleza? E, logicamente, né, várias manifestações culturais acabam criando, né, uma certa identidade cultural, né, desses povos aí, dessas matrizes étnicas com o território. Esther está perguntando, meu bisavô veio da Itália, ele morava lá, então ele é um emigrante? Esther, para nós que estamos no Brasil, o seu bisavô ele é um imigrante, porque ele chegou no Brasil. Para a gente que está aqui, nós que, entre aspas, recebemos o seu bisavô, ele é um imigrante. Lá para a Itália, como ele saiu da Itália, para os italianos ele é um emigrante. Né? Para nós brasileiros, ele é um imigrante. Beleza, Esther? Eu vou abordar isso daqui a pouquinho aqui na nossa apostila, né, que são esses conceitos importantes para a gente entender essas movimentações populacionais. Então, pessoal, essa página 43 ela é interessante porque ela fala sobre o conceito de miscigenação, né, e demonstra aí várias manifestações culturais, né, que criam a identidade do povo brasileiro com o lugar em que vive, principalmente nas diferentes regiões brasileiras. Isso demonstra que o Brasil ele é fortemente miscigenado e tem uma grande diversidade cultural, isto é, diferentes culturas em um só povo, em uma só nação, devido às suas diferentes origens da formação. Tá bom? Pessoal, no final da página 43, no penúltimo parágrafo, tem uma afirmação importante e interessante, que diz que a diversidade e riqueza culturais são fatores que criam identidade e caracterizam a nação como um todo, né? Refletindo aspectos dos povos que contribuíram para a formação do Brasil. A nação brasileira é uma só, mas é uma nação diversificada, formada por diferentes povos, né, que enriqueceu tanto a cultura no Brasil, né, diferentes regiões, com influências de diferentes povos que formaram a nossa nação, formando esse caldeirão de cultura, né, essa diversidade cultural, né, que nós temos hoje. Mas todas elas formam um único povo, que é o povo brasileiro, que é a nação brasileira. Beleza? No último parágrafo da página 43, pessoal, nós temos 3 conceitos que são importantes, tá? Que são importantes, que a Esther até falou que ela estava com uma dúvida. O primeiro conceito é o de migração. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra migração, ela deriva do movimento de deslocamento de pessoas. Migrar, migração, deslocamento, movimentação de pessoas entre diferentes locais. Pessoa de onde para onde, dentro ou fora do país, não interessa. Migração, movimentação de pessoas. Ponto. Só que nós temos migrações internas ou nacionais e as migrações externas, ou também chamadas de internacionais. Vamos lá. Dentro do país, de uma região para outra, dentro das fronteiras de um país, qualquer deslocamento populacional é migração.
certo? Migração é o ato de se movimentar. Geralmente, o conceito de migração é relacionado às migrações internas ou nacionais. Quando nós temos as migrações externas ou internacionais, significa o quê? Que uma pessoa ultrapassa fronteiras, sai de um país e vai para outro. Aí nós temos dois conceitos dentro das migrações internacionais ou externas, que é o conceito de emigração e o conceito de imigração. Dentro do Brasil, Rubens, de uma região brasileira para outra, o cara é chamado de migrante. Ele é migrante. Ele migra dentro do território. Acabou. E de um país para o outro. Aí ele, ao se deslocar, ao migrar de um país para o outro, ele se enquadra em duas situações. Ele é ao mesmo tempo emigrante e imigrante. Como assim, Rubens? Depende do referencial. Por exemplo, vou pegar o exemplo da Esther, né, que falou do bisavô dela. Quando os italianos chegaram ao Brasil, o movimento de entrada de um estrangeiro no país, quando ele chega naquele país, o movimento de chegada, de entrada, é denominado imigração. Então, para o Brasil, a chegada dos italianos, eles chegaram como imigrantes. E lá da Itália, nos livros didáticos italianos, fala sobre a emigração italiana para o Brasil. Então, para a Itália, as pessoas que saíram são emigrantes. É muito fácil, pessoal. Imigrantes, chegada. Emigrantes, saída. E os brasileiros, Rubens, que vão para os Estados Unidos? Para nós, eles são emigrantes. Para os norte-americanos, eles são imigrantes. Imigração, chegada de pessoas. Emigração, saída. É por isso que todo país que recebe estrangeiros, ele os recebe como imigrantes. Todo país que perde população para outro, ele está perdendo, o seu cidadão está saindo, ele é um emigrante. Beleza? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Lembra de importação e exportação? O que é importação? Entrada de produtos. O que é exportação? Venda, saída de produtos. Segue a mesma lógica. Entrada. Exportação, imigração, saída. Tranquilo, pessoal? Tá? A Esther até colocou, né, da migração pendular. E tá vendo, Esther? Não é imigração pendular ou emigração. É migração. Por quê? Acontece dentro de um país. A emigração e a imigração são conceitos das migrações internacionais, de um país para o outro. Ok? Beleza, pessoal? Então, dito isso, vamos para a página 44. Principais povos que migraram para o Brasil. Aí que tá. O título da página 44 está assim: principais povos que migraram para o Brasil. Nós poderíamos colocar também nesse título principais povos que imigraram. Por quê? Porque eles chegaram como imigrantes. Então esse título poderia estar também sendo descrito como principais povos que imigraram para o Brasil. Então, a migração externa teve um papel fundamental para a formação da nação brasileira. A miscigenação entre indígenas, portugueses e africanos formou a base da população. Mas cuidado, indígena não imigrou para o Brasil, não. O indígena já estava aqui. Vamos tomar muito cuidado. Indígena no Brasil não é imigrante, não. O imigrante foram o quê? Os africanos, que foi uma imigração forçada, né, foram obrigados, né, a vir para o Brasil para trabalhar como escravos, e os portugueses, né, e os demais europeus que também vieram, né, como imigrantes. Os indígenas, cuidado, indígena não é imigrante, indígena é povo nativo, eram os verdadeiros donos da terra. Tá bom, pessoal? Então, galera, quando a gente fala do povo brasileiro, da base da população brasileira, são essas três matrizes étnicas aqui.
né? A matriz indígena, né? A matriz portuguesa e depois dos outros povos, né? Que imigraram, e a matriz africana. Indígenas, portugueses, europeus e africanos são a base do povo brasileiro, certo? E aqui na página 44, né, temos um texto, né, que demonstra que os principais grupos, né, que imigraram, que entraram como imigrantes no território brasileiro. Aqui é uma leitura basicamente descritiva, né, é mais caracterizando, né, esses povos. Nós temos portugueses e açorianos, né, que são o quê? Os portugueses que viviam nas ilhas dos Açores, né, que, por exemplo, Viana, né, em Viana, o município de Viana é um município que recebeu muitos portugueses da ilha dos Açores. Não sei se vocês conhecem, perto daquele trevinho ali de Jucu, Araçatiba, perto da antiga fábrica da Antártica, quem conhece aquela região de Viana, vai ver uma ruína de uma igreja muito antiga perto da BR-101. Alguém já passou ali pela BR-101? Sentido Trevo da 262? Quem conhece aquelas ruínas? Quem já viu da BR-101 ali perto do Trevo de Jucu e Araçatiba? Olha para um barranco, no alto do barranco, uma ruína de uma igreja muito antiga, né? Aquela igreja ali, né, é uma igreja muito antiga, construída por imigrantes açorianos, né, portugueses que vieram da ilha dos Açores, tá, pessoal? Só para caracterizar aqui no nosso estado. Então, pessoal, portugueses e açorianos começaram a chegar ao Brasil a partir de 1500, né? A partir do século XVI, tá? Então, galera, os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil foram os portugueses e açorianos. Os indígenas aqui já viviam, povos nativos, e os primeiros imigrantes foram os portugueses e açorianos, tá? Aí depois vieram os demais imigrantes europeus, né, lá do Oriente Médio, e também os asiáticos, que são os japoneses, já nos séculos 17, 18, 19, 20, mas os primeiros imigrantes foram os colonizadores portugueses. Tá bom, pessoal? Então vocês têm um textinho aqui, né, dos imigrantes portugueses e açorianos, né, muitos se dirigindo ao Rio de Janeiro, né, alguns também aqui ao Espírito Santo, a região sudeste como um todo. Depois nós temos aqui no texto uma caracterização dos imigrantes italianos, né, que chegaram no Brasil aí no final do século XIX, devido também à influência, né, da abolição da escravatura em 1888. Os primeiros imigrantes italianos chegaram no Brasil em 1870, né, quando a Itália passava por um período de crise. Então, muitos, também por incentivo do governo, né, brasileiro da época, né, imperial da época, que incentivava a entrada de europeus, eles queriam um branqueamento da população, né, porque a população brasileira era basicamente composta de indígenas, escravos e portugueses. Então, o governo brasileiro imperial da época também incentivou a vinda, né, de italianos, né, para trabalhar nas lavouras de café de São Paulo, né, de Minas, do Espírito Santo, né, desbravar as terras também, principalmente da região sudeste, de início, né? E aí, no final do século XIX, a partir de 1870, nós tivemos uma grande entrada de italianos. Teve a crise de 29, né, que a Esther está até citando. Né? Com a crise de 29, nós tivemos uma grande crise, né, do café no Brasil, né, a partir de 1930. Então, muitos italianos que trabalhavam em lavouras começaram a se deslocar do campo, né, do interior de São Paulo para as cidades, certo? Então, houve também um êxodo rural muito grande dos imigrantes que trabalhavam nas lavouras para as cidades, principalmente para a capital paulista, né? E nos fins, né, do século XIX, né, essa grande corrente de imigrantes italianos ocupou a região sul. Uma observação interessante que eu vou fazer para vocês. Os primeiros italianos chegaram no Brasil na região sudeste, tá? Pela região sudeste, né, no estado do Espírito Santo. Santa Teresa foi a primeira colônia italiana no Brasil, porque o pessoal da região sul adora, né? Os italianos, os europeus vieram para cá, nós somos pioneiros. Primeira colônia italiana no Brasil, né? A colônia aí da região de Santa Leopoldina, né, que antigamente era tudo Santa Leopoldina, né? Santa Maria, Santa Teresa, era tudo que pertencia a Santa Leopoldina.
Na região de Santa Leopoldina, Santa Teresa foi a primeira gleba, primeiro núcleo de colonização italiana no Brasil, depois que foram para o sul do país. Só para constar, beleza? Página 45, tem um texto também que fala sobre os africanos. Engraçado, ele separou, né? Primeiro tratou sobre os portugueses, depois poderia ter falado dos africanos, né, numa ordem cronológica, mas a apostila não falou sobre isso. Em Colatina, professor, não, a Colatina foi muito mais recente. Colatina, até o início do século XX, Esther, até 1910, 1920, Colatina é só mata. Né? Muitos indígenas botocudos, inclusive, viviam nessa região do Rio Doce. Colatina foi uma colonização muito mais recente. Tá? Colatina começou a ser desbravada na década de 20. Né? Agora, o sul do Espírito Santo, né? Essa região aqui de Santa Leopoldina, né? Santa Teresa, já é bem mais antiga. Né? A colonização, a ocupação de terras no Espírito Santo começou da região sul para a região norte. Né? Os primeiros italianos chegaram ali no porto de Benevente, em Anchieta, né? Na foz do rio Benevente. Aí se espalharam por Anchieta, Iconha, Alfredo Chaves, depois subiram para Venda Nova, né? Aí teve uma outra corrente de imigrantes italianos que chegou aqui no Rio Santa Maria, né, subindo para Santa Leopoldina, Santa Teresa, bem depois que foram para Colatina, Linhares. O norte do Espírito Santo foi desbravado já no século XX e não no século XIX. Né? O norte do Espírito Santo, pessoal, né, de Aracruz para cima, era praticamente tudo mata, com muitos indígenas até o início do século XX, até o início dos anos 1900. Tá bom? Página 45, pessoal, um textinho. Se vocês leram com atenção e assistiram a videoaula, perceberam que os africanos, infelizmente... Ah, professor, você está falando que infelizmente os africanos vieram para o Brasil? Lógico que não. Infelizmente, eles entraram sob a condição de escravo, sob condição de mão de obra escrava, trabalho forçado, degradante, né? Mas, de certa forma, infelizmente entraram, né, como escravos. Infelizmente, isso é uma mancha, né, que o Brasil carrega, principalmente dos colonizadores portugueses, né, que traficavam esses escravos, mas eles, de certa forma, apesar de todo esse sofrimento, foram importantíssimos para a formação cultural do Brasil. Né? Porque, por muito tempo, pessoal, no Brasil, nós tivemos aí uma minimização, né? Um esquecimento da cultura africana, né? Principalmente pela maioria da população branca, né, burguesa. Mas, mesmo com essa tentativa de branqueamento da população do governo imperial brasileiro, né, para atrair italianos e alemães, mesmo com essa tentativa de branqueamento da população, que é o que se chamava na época, a influência africana, felizmente, ainda conseguiu impor sua cultura, mesmo com muita dificuldade, né, e manter suas tradições, as tradições dos seus povos. Pessoal, os povos africanos que vieram para o Brasil são de várias regiões da África, principalmente da parte ocidental, dessa parte mais próxima, de frente para o Brasil, quando a gente pega no mapa mundi. Tá? E a contribuição cultural africana dispensa comentários. Né? Foi muito forte. Tá? Durante 325 anos, exatamente, Esther, durante 325 anos, aí mais de 4 milhões de africanos entraram no Brasil sob a condição de escravos, de trabalhadores forçados. É isso aí, galera. Na página 45 ainda, nós temos um texto que fala também sobre a entrada dos alemães. Os alemães, pessoal, chegaram no Brasil até um pouco antes dos italianos, né? Cerca de 50 anos antes. Enquanto os primeiros italianos chegaram em 1870, né, os alemães começaram a chegar ao Brasil em 1824. Tá? Em 1824. Aí, os alemães chegaram primeiramente no Brasil e foram para a região sul. Tá? Também migraram para o Espírito Santo. Mas os primeiros alemães, eles chegaram, né, na região sul, né, Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, né, e depois Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas os italianos, quando chegaram em 1870, chegaram primeiro no Espírito Santo. Tá? Então, esse é um
uma observação histórica que eu quero fazer para vocês, né? E, logicamente, no decorrer aí do século XIX, né, a imigração alemã no sul do Brasil e também para a região sudeste contribuiu muito, né, para o enriquecimento cultural. Eles ficavam em terras de menor valor econômico, não é, professor? Sim. Tanto os alemães quanto os italianos, quando chegaram, eles recebiam terras para a sua sobrevivência, né, as pequenas colônias, eram terras praticamente de mata virgem, né, que precisavam ser desmatadas, preparadas, cultivadas, não tinha residência, né, não tinha infraestrutura nenhuma. Né. Exatamente, né, o governo imperial ele incentivava a vinda dessas famílias e doavam aí pequenos lotes de terra para essas famílias começarem a desbravar, colonizar, se manter e trabalhar nessas colônias. Ok? Eram terras muito inóspitas, né? Geralmente regiões montanhosas, de mata fechada. Né? Isso aconteceu no sul do Brasil e no sudeste também. Beleza? Pessoal, outros grupos de imigrantes que entraram no Brasil, sírios e libaneses. Agora a gente sai um pouco da Europa, saímos um pouco do continente africano em relação aos povos africanos e entramos no Oriente Médio. Sim, Síria, Líbano, aquela região que hoje é denominada Oriente Médio, né, entre a Europa, a África e a Ásia. Né. Os sírios e libaneses eles começaram a chegar no Brasil já no final do século XIX, porque na região em que eles viviam eram dominada pelo antigo Império Turco-Otomano. Né. Então muitos sírios e libaneses foram perseguidos e entraram no Brasil também buscando melhores condições de vida. E Esther até citou aqui, né? Até hoje sírios e libaneses vêm para cá. Esther, hoje sírios, libaneses, afegãos, né? Paquistaneses, turcos, vários outros povos que estão tentando entrar no Brasil se devem a guerras, né, que estão acontecendo no Oriente Médio, a conflitos no Oriente Médio, principalmente sírios. Né? A guerra civil na Síria ela acontece até os dias de hoje, desde o ano de 2011, há quase 10 anos, a Síria está em guerra civil. Né? Isso, uma guerra nos dias atuais, mas isso acontecia desde o século XIX. E uma característica interessante, pessoal, das famílias sírias e libanesas, que eles têm uma tradição muito forte no comércio. Né? Eram comerciantes. Então, hoje, quando você observa em grandes cidades, como São Paulo, Rio, né, grandes casas comerciais, né, de origem síria e libanesa. Os sírios e libaneses, né, pelo fato do Oriente Médio, né, durante séculos, ter sido um importante entreposto comercial, né, rotas comerciais que saíam da Europa e iam para o continente asiático, né, passavam pelo Oriente Médio, e os sírios, libaneses, turcos, né, também têm uma forte tradição, né, no comércio. Então, quando chegaram ao Brasil, logo se identificaram e tentaram aí migrar para abrir suas casas de comércio. Né? São exímios comerciantes. No Norte e Nordeste também receberam muitos sírios e libaneses. Tá, pessoal? São Paulo, mas também Norte e Nordeste, como o Yarley citou no chat, isso também está na nossa apostila. Beleza? Tranquilo, pessoal? Na página 46, nós temos um textinho que fala sobre os japoneses. A imigração japonesa, pessoal, foi um pouco mais tardia. Né? Ela não aconteceu nos anos 1800, né? Como os alemães, os italianos, né? Os sírios e libaneses. A imigração japonesa... e os portugueses? Os portugueses vieram muito nos séculos XVI, XVII e XVIII. Século XIX, a gente não tinha tantos portugueses imigrando. Já eram outros povos europeus e também os sírios e libaneses. Os africanos durante 300 anos da escravidão, mas os japoneses chegaram no Brasil aí já no início do século XX. Né? A partir de 1908, né, foi quando as primeiras famílias japonesas chegaram ao Brasil com o objetivo de trabalhar na agricultura. Né? Os 3 estados que mais receberam imigrantes japoneses são São Paulo, Paraná e, inclusive, no estado do Pará, no norte do Brasil. Né? Muitos japoneses foram para o norte do Brasil, trazendo assim técnicas agrícolas muito importantes e interessantes, né? E adaptaram muitas plantas, muitos cultivos que eles faziam no Japão, como, por exemplo, o cultivo do arroz, no norte do Brasil.
né? Foi uma contribuição muito grande. E em São Paulo, obviamente, né, a gente não pode deixar de destacar a influência cultural, né, nos centros urbanos brasileiros, principalmente em São Paulo, né? O bairro da Liberdade, né, em São Paulo, para quem conhece, é um bairro oriental, de uma certa maneira, mas principalmente dos imigrantes orientais que vieram para o Brasil, os japoneses, eles estabeleceram fortes traços culturais, no caso do bairro da Liberdade, aí próximo ao centro de São Paulo, ali pertinho da Catedral da Sé, com ruas, comércio, restaurantes, todos ornamentados, né? Quando você anda pelos bairros, pelo bairro da Liberdade, ali próximo ao centro de São Paulo, parece que você nem está no Brasil, né? Todo ornamentado, devido a essa forte influência cultural japonesa na cidade de São Paulo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Aqui na página 46 também nós temos um texto, né, que fala sobre a influência da imigração holandesa na pecuária leiteira do Brasil, principalmente, né, com o gado leiteiro, né, que é o gado holandês, né, que a gente conhece aquelas vacas malhadas, né, preta e branca, bonitinhas, né, que é muito comum a gente ver na televisão. É o gado holandês, é o gado leiteiro que veio da Holanda e que contribuiu muito para a pecuária leiteira no Brasil, né, que ajudou a desenvolver bastante a pecuária leiteira. Na página 47, pessoal, nós temos uma parte muito interessante, um texto muito interessante na nossa apostila que fala sobre populações indígenas. Galera, em relação aos indígenas no Brasil, não é novidade para ninguém, tanto em geografia, lá no início do ano, né, formação do território brasileiro, eu trabalhei com vocês, tá? A situação dos povos indígenas, o que aconteceu com os indígenas, logicamente, com a vinda dos portugueses, né, dos colonizadores portugueses, a convivência entre colonizadores portugueses e indígenas não foi uma convivência tão pacífica, mesmo que algumas tribos eram mais pacíficas. No geral, a gente entende esse contato como um contato muito conflituoso e, logicamente, né, devido ao poder bélico, né, as armas que os colonizadores traziam e esse desejo de escravização, de dominação, né, de impor a cultura, de impor a religião, né, de conquistar e desbravar o território, né, milhares e milhares, centenas de milhares de indígenas, né, aos milhões no Brasil, foram massacrados, né, sofreram verdadeiros genocídios, né, por parte do colonizador. Então, esse texto aqui da página 47 fala um pouco sobre isso, né? No Brasil, né, até a década de 90, pessoal, nós tínhamos aí pouco menos de 300 mil indígenas. Em 2010, o censo do IBGE, 817 mil indígenas. Ué, a população indígena aumentou do início da década de 90 para cá? Aumentou. O que acontece, pessoal? Ao longo dos séculos 16, 17, 18, 19 e 20, os indígenas, além de serem massacrados, mortos pelos colonizadores, por vários conflitos por terras, a sua população foi diminuindo. Quando chega aí a partir do início dos anos 2000, década de 90, início dos anos 2000, final do século XX, início do século XXI, o governo federal ele começou a ter um olhar um pouco mais atento à questão indígena no Brasil, e muitas terras no Brasil acabaram sendo demarcadas, né? Foram sendo adquiridas pelo governo federal, tanto terras públicas quanto privadas, e ocorreu aí um aumento na demarcação das terras indígenas. Tá? Quem é responsável no Brasil, né, por demarcar, por organizar e tentar evitar conflito de indígenas com fazendeiros, com os povos ditos brancos, né, no Brasil, é a FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio. Só que, até hoje no Brasil, os povos indígenas eles são excluídos, eles sofrem uma exclusão social e uma discriminação muito grande, né, por serem considerados por muitos ignorantes, né, por muitas pessoas sem cultura, né, sem um sentimento de amor ao próximo, como sendo povos inferiores. O colonizador português, durante muito tempo, tratou o indígena como um povo inferior. Então isso é muito triste. A gente observa até os dias de hoje, é só vocês observarem uma reportagem na televisão, povos indígenas lutam por demarcação. Aí você escuta os comentários, tudo malandro, tudo vagabundo, para que índio quer terra? Para que índio quer acesso à saúde?
Para que índio quer estudar? Tem que viver no meio do mato. Interessante, né, meus queridos? Seria muito fácil afirmar isso se os indígenas vivessem como eles viviam lá no início dos anos 1500. É muito fácil você atribuir ao indígena hoje, né, o fato dele ter que viver isolado em um Brasil que foi devastado pelos colonizadores e que boa parte dos indígenas teve a sua cultura imposta, mudada, teve a sua cultura descaracterizada, suas religiões muitas vezes impostas pelos portugueses, pelo colonizador. Né? Eu ouço muitas pessoas falarem assim, você vai lá para o norte do Brasil e tem indígena cobrando pedágio. Por que índio quer dinheiro? Interessante, né? Indígena cobrava pedágio antes de 1500? Com quem os indígenas aprenderam a dar valor ao dinheiro? Com quem os indígenas aprenderam a dar valor a automóvel, a celular, a computador? Não vamos atribuir só aos portugueses, né, Esther? Vamos, de uma maneira geral, aprenderam com a gente. E principalmente com o colonizador português que aculturou os povos indígenas, que forçou os indígenas a falarem a língua portuguesa, a adotarem a religião cristã, né? Então, é muito fácil a gente ter um olhar preconceituoso contra os indígenas, falando, mas eles não são mais indígenas hoje. Sim, tiveram toda a sua cultura transformada, muitas vezes, na base da força pelo colonizador, né? Hoje são totalmente miscigenados, né? Mas engraçado, tudo que a gente que eu falo o povo em geral, tudo que o povo em geral atribui de uma forma preconceituosa aos indígenas, eles aprenderam conosco, né? Sendo que tiveram suas terras roubadas, sim, obviamente. Eles viviam aqui antes da chegada dos portugueses. E tiveram toda a sua cultura descaracterizada, né, ao longo dos séculos. Felizmente, né, ainda existem algumas instituições, aí, como a FUNAI e outros órgãos públicos e algumas ONGs, que ainda conseguem ter um olhar mais atento à causa indígena no Brasil, e isso acaba que, felizmente, ainda conseguindo manter a tradição de alguns povos que vivem mais isolados. Mas ainda, quando se fala em demarcar terra indígena, a confusão está feita, né? Para que índio quer terra? Não, eles são os verdadeiros donos da terra. Já deveriam ter essas terras demarcadas há muito tempo. Né? É uma garantia constitucional. Está na lei da Constituição brasileira, está tudo aqui na página 47, para quem leu com atenção. Então vamos ter um olhar menos preconceituoso e entender, de fato, né, com uma análise crítica e sensata, tudo que os povos indígenas passaram desde a chegada do colonizador a partir de 1500. Tá bom? É muito fácil a gente ter um olhar preconceituoso hoje, mas vamos entender e vamos estudar. Vocês estão tendo uma oportunidade única comigo, com o professor Alexandre, né, com o professor Flávio, né, depois de filosofia. Vocês vão ter toda uma construção, entender como o Brasil se formou direitinho. Vamos ter menos preconceito e um olhar mais atento e mais humano em relação a um povo que hoje é uma minoria étnica, mas são os verdadeiros donos da terra. O Dalberto, né, depois com o Flávio. Né? Hoje é o professor Dalberto, depois com o Flávio. Muito bem lembrado, Esther. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Para a gente finalizar, lá na página 52, pessoal, lá na página 52, nós temos alguns indicadores socioeconômicos, né, que foi trabalhado na videoaula positiva, e que vocês também fizeram uma leitura que eu sugeri na apostila. Índice de desenvolvimento humano, né, índice de Gini, taxa de desemprego e índice de vulnerabilidade social. Alguém tem alguma dúvida quanto a esses índices? Desses 4, pessoal, eu queria destacar 2. Na verdade, 3 índices, né? Eles são principalmente os 2 primeiros. Não é que eles são mais importantes, mas eles são muito mais trabalhados. Está muito bem explicadinho na videoaula. Beleza, Esther. Eu só quero chamar a atenção para o IDH e para o índice de Gini. Pessoal, o IDH e o índice de Gini é muito comum os alunos se confundirem. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Né? O que é esse índice? Ele tem uma variação de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor o IDH, mais baixa é a qualidade de vida. Quanto mais próximo de 1, maior o IDH,
melhor é a qualidade de vida. Professor, então o IDH ele mede a qualidade de vida? Sim, mede a qualidade de vida. O que é levado em consideração para calcular o IDH? Um número 0,700 alguma coisa, 0,800 alguma coisa. O IDH brasileiro hoje, se eu não me engano, é 0,780 alguma coisa. É quase 0,800. É um IDH considerado relativamente elevado. Tá? Apesar do Brasil não ser um país rico, um país ainda desenvolvido. Mas o nosso IDH, devido às diferenças regionais brasileiras, a média geral ele acaba ficando elevado. Né? Mas o IDH ele leva em consideração, pessoal, 3 categorias. Expectativa de vida, né? A educação média, certo? Né? A taxa de alfabetização e a renda per capita, que é a renda média das famílias durante o ano. Então, essas três categorias são feitos cálculos matemáticos que resultam no número, né? Que varia de 0, 0, alguma coisa até 1. Tá? Os maiores IDHs são os de 0,900 e alguma coisa, tá? Que são dos países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, tá bom? E o índice de Gini, pessoal, é o índice que mede a desigualdade social. Ele também varia de 0 a 1, mas o índice de Gini, ele é o contrário do IDH. O IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. O índice de Gini, quanto mais próximo de 0, melhor. Porque quanto menor o índice de Gini, menor a desigualdade. Tá bom, pessoal? Essa era a observação que eu queria fazer para vocês. A taxa de desemprego, né, nos mostra o percentual, né, de pessoas desempregadas, e o índice de vulnerabilidade social mostra aí a vulnerabilidade social, né, a condição precária ou de exclusão em que as pessoas vivem na sociedade. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, nós finalizamos o capítulo 6 em relação a conteúdo, né? E amanhã nós corrigiremos os exercícios, tá? Amanhã eu vou corrigir os exercícios que eu postei lá no Positivo On para vocês. Então amanhã nós encerraremos a apostila 2 com aula de correção de exercícios. Depois eu já vou postar o que vocês vão trazer para mim na semana que vem, que a gente vai trabalhar na próxima semana. Já na apostila 3, beleza? Terminamos a aula, galera. Já estamos finalizando. Passou bem rápido. Amanhã estamos aí juntos novamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fiquem até o horário da aula de amanhã no Positivo On. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.